amigos, amigas, pacientes. Impressionante essa manchete aí, né? Essa notícia dando conta de um homem que teve uma ruptura da aorta, que é uma principal artéria do nosso corpo, durante uma masturbação. A notícia não explica exatamente os meandros, né? Mas dá conta de um paciente que foi atendido numa emergência em Nova York e que ao fim e ao cabo se apresentou com uma ruptura ou uma dissecção de aorta muito associado ao ato da masturbação. Bom, vamos tentar esclarecer um pouquinho o que pode ter acontecido aí. Na verdade, o que acontece? A masturbação, que é uma ação extremamente benéfica, né, para a sexualidade dos homens e das mulheres, para o conhecimento do corpo, para a obtenção de prazer, ela é, acima de tudo, um fenômeno biológico, certo? E com isso tem uma série de desencadeamentos fisiológicos no nosso organismo que determinam algumas consequências. Então, primeiro, detalhando, o orgasmo a resposta sexual, ela tem 4 fases, 4 momentos, para a gente tentar ser didático. Período de excitação, um período de platô dessa excitação, o orgasmo propriamente e a resolução disso tudo, que é aquela sensação de prazer e bem-estar que segue ao orgasmo. Então, nessas 4 fases que acontecem muito junto, né? Nós vamos ter atividade tanto do sistema nervoso autônomo parasimpático quanto do sistema nervoso autônomo simpático. São 2 sistemas que se mantêm em equilíbrio. Quando um aumenta, o outro diminui. Assim eles vão equilibrando essas situações no nosso organismo. Então, o orgasmo, ele é uma atividade muito exacerbada do sistema nervoso simpático e que inclusive culmina, no caso dos homens, com a ejaculação. E quando há uma exacerbação do sistema nervoso simpático, ocorre alteração no organismo inteiro. Esse sistema está presente em todo o nosso organismo. Então, o que acontece? Essas são as características da presença do evento orgasmo, né? Então, um aumento do tônus simpático, né? Levando a dilatação de pupila, ereção dos nossos pelos, né? Os pelos ficam, né? Levanta os pelinhos, né? Uma sudorese, aumento da adrenalina, levando ao aumento da frequência cardíaca, aumento do débito cardíaco, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial. E isso é que pode ser o vínculo com o ocorrido nesse paciente. Então, esse aumento do simpático levou a um aumento, né, da pressão arterial, do débito cardíaco, e provavelmente um paciente que não conta na história, paciente já diabético, com insuficiência renal, com algumas alterações metabólicas e vasculares, conforme a gente já falou anteriormente. Então, esse é um paciente doente do ponto de vista vascular e que, com uma sobrecarga do sistema nervoso simpático associado com a ejaculação, foi o estopim, gatilho para ocorrer essa ruptura, ou provavelmente o que deve ter ocorrido mesmo deve ter sido uma dissecção de aorta, que necessita em alguns casos cirurgia de urgência. Então, isso poderia ter ocorrido em alguma atividade física, por exemplo, né? Ou fazendo uma academia, ou fazendo uma atividade física mais extenuante, poderia aumentar a pressão e desencadear alguma coisa, ia levar, provavelmente ia desencadear isso aí. Então, é interessante para a gente saber que todo mecanismo de relação sexual, de orgasmo, é um mecanismo extenuante, ele leva a consumo de energia. Por isso que às vezes a gente escuta, né, pacientes que tiveram um ataque cardíaco, um AVC durante relação sexual, e às vezes até atribuem ao uso de algum medicamento, que a gente sabe que isso na verdade é uma confusão que é feita, que muitas das vezes os problemas vasculares são em decorrência de uma alteração que o paciente já tem. E que alguma atividade física, uma alimentação mais intensa ou atividade sexual, porque atividade sexual é equivalente a uma atividade física, leva então a essas consequências. Então, a notícia é interessante, é meio alarmista, né? Mas é para vocês entenderem a relação disso
com a nossa fisiologia, porque quando a gente entende o porquê das coisas, as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas. Tá legal? Então, cuidem aí nas suas atividades, ok? Isso aí.